Fala, mundo! Tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Algumas semanas atrás nós fizemos um vídeo, nós ranqueamos os países mais autoritários do mundo, o vídeo foi um sucesso e o pessoal pediu pra gente fazer outro ranking que inclusive foi citado durante esse vídeo e a gente fez pra vocês, tá? Vamos falar nesse vídeo sobre os países mais corruptos do mundo, mas antes eu lembro vocês, dê uma passadinha lá na Mundano Store, a nossa loja oficial, o link tá aí na descrição. Dá uma olhadinha lá rapidinho, tem umas coisinhas legais, tem canecas, tem plaquinhas como algumas dessas daqui, tá? Dá uma olhadinha e compra uma coisa legal pra você. Então, os países mais corruptos do mundo, mas antes, roda a vinheta. Então, mais uma vez, como no vídeo anterior, esse ranking a gente aí não tirou da nossa cabeça, tá, gente? A gente se baseou em algum índice oficial e para esse vídeo a gente se baseou no índice da percepção da corrupção, que pode ser apenas dito IPC, que é elaborado pela Transparência Internacional. Para esse vídeo aqui a gente usou o publicado no dia 28 de janeiro de 2021, tá? Então é desse ano de 2021, logicamente você está vendo o vídeo nesse ano. Resumindo, gente, esse ranking, a metodologia dele vai gerar uma pontuação e, de acordo com essa pontuação, os países eles são classificados como altamente corruptos ou altamente íntegros, perfeito? Para esse ranking entram 180 países. Por curiosidade, gente, eu separei aqui não só o Brasil, mas os principais países lusófonos do mundo, tá? Os principais países que falam português. Por exemplo, Portugal, ele ficou na posição 33, ele ficou empatado com a Coreia do Sul. O Brasil está na posição 94, está empatado com Etiópia, Cazaquistão, Peru, Sérvia, Sri Lanka, Suriname e Tanzânia. Angola está na posição 142, empatado com Djibouti, Papua Nova Guiné e Uganda. E Moçambique está na posição 149, está empatado aí com Camarões, Guatemala, Irã, Líbano, Madagascar, Nigéria e Tajiquistão. Então, para fazer o nosso vídeo, a gente vai mostrar aqui para vocês os 5 piores, tá? Sendo que o último do nosso vídeo é o último do ranking, perfeito? Então, vamos lá. Então, na posição 176 do ranking IPC, eu vou usar essa sigla, tá? Para o Índice de Percepção da Corrupção. No nosso ranking é o 5º, falaremos sobre a Venezuela. A República Bolivariana da Venezuela está localizada no norte da América do Sul e é banhado pelo Mar do Caribe. Tem mais ou menos aí o tamanho do estado brasileiro do Mato Grosso e abriga cerca de 33 milhões de pessoas. A capital é Caracas e a língua oficial da Venezuela é o espanhol. Então, vamos falar um pouquinho sobre a República Bolivariana da Venezuela, um pouquinho da história, muito resumidamente, tá? A Venezuela ela foi colônia da Espanha até 1811. Daí, gente, vamos dar um pulo no tempo, vamos já para o século XX. A Venezuela passou por vários períodos ditatoriais, foi governada por ditaduras, até que em 1958 acontece algo aí que é um ponto na história da Venezuela, que é o chamado Pacto de Punto Fijo. Tá, como é que funciona o Pacto de Punto Fijo? Após a queda da última, entre aspas, ditadura venezuelana ali em meados dos anos 50, os 3 principais partidos do país, o AD de centro-esquerda, a URD de centro e a COPEI, que é de centro-direita, eles decidem firmar um pacto para assegurar a estabilidade democrática do país logo após mais um período ditatorial. Os partidos se comprometeram a aceitar sempre o resultado das eleições. Só que em 62, o partido de centro, que é a URD, ela decide sair do pacto. Aí fica só o partido de centro-esquerda, que é a AD, e o partido de centro-direita, que é o COPEI. Eles continuam com esse pacto firmado por 30 anos. O governo da Venezuela ficou alternando entre membros, só que daí por volta de 1980 o povo venezuelano começou a se revoltar com isso, devido a casos de corrupção que despontavam e também a queda dos dividendos do petróleo. Lembrando que o petróleo é o principal produto de exportação da Venezuela até hoje, 90% das exportações da Venezuela vem do petróleo. Em 1989 acontece um fato que também é marcante na história do país, que é conhecido como Caracaço. É uma referência a Caracas, quando o povo sai para as ruas e durante o Caracaço uma liderança se destaca, é um militar que vocês conhecem ele.
Eu estou falando de Hugo Chávez. Em 92, eles tentam um golpe de Estado no país, não conseguem. Na verdade, tentam 2 vezes, em 92. E nas eleições de 1998, Hugo Chávez ele é eleito presidente da Venezuela e, finalmente, 40 anos depois do Pacto de Punto Fijo, ele estava encerrado. Hugo Chávez consegue sucessivas reeleições até que ele faleceu em 2013 e quando assume aí Nicolás Maduro, que é o presidente do país até hoje. Se você está vendo esse vídeo em 2021, eu não sei aí no futuro, tá? As eleições na Venezuela sempre foram muito questionáveis, tá? E a transparência internacional, ela diz que há elementos ali no governo do país que configura uma cleptocracia. Cleptocracia, gente, em poucas palavras, em grego significa governo de ladrões, tá? É quando membros do governo utilizam ainda a sua influência política, do seu poder político para benefício próprio, benefícios econômicos principalmente, tá? Então, isso é uma cleptocracia, em poucas palavras. Então, isso é muito resumidamente falando sobre a Venezuela, tá? Você tem lá um pacto que é envolto em corrupção, daí os militares tomam o poder e a corrupção continua, tá? Então, isso é um pouquinho da Venezuela. E agora o Iêmen na posição 177 do IPC e o quarto do nosso ranking aqui do Mundano. A República do Iêmen, ele está no sul da Península Arábica, é um pouco menor que o estado da Bahia e tem 28 milhões de habitantes, dado esse de 2018. A capital é Saná e a língua oficial é o árabe. Outro país que, para falar sobre a história, a gente vai tentar falar rapidamente, tá? Vamos resumir o máximo possível. O Mundano, como eu já falei, não é fonte primária aqui e a gente tem a intenção de fomentar a curiosidade de vocês sobre os temas, tá? Então vamos lá. Antes havia o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, e eles são unificados em 1990 e finalmente formaram aí a atual República do Iêmen. O governo do Iêmen, ele também é descrito como uma cleptocracia, e desde a sua unificação em 1990, que a gente acabou de falar, até 2012, ele teve um presidente que foi o Ali Abdullah Saleh, que também foi presidente do Iêmen do Norte entre 78 até 90, também por um longo período. E com a sua morte, assume o Abdi Rubu Mansur al-Hadi, que é o presidente do Iêmen até hoje, tá, gente? Tem outros fatos aqui que o Saleh ele foge para a Arábia Saudita, mas eu não vou entrar nesse aspecto, tá? Inclusive o governo do Iêmen até hoje disputado. E o país sofre com pobreza, desemprego, desigualdade social e além de uma dívida pública aí que toma 93% do PIB do país. E no Iêmen uma minoria aí formada por líderes militares, tribais, políticos e empresários locais controlam 80% da população do país, mas dados, quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza, 57% não tem nem água potável, nem saneamento básico, fora de esgoto, tá, gente? 25% está desempregada, 32% são subnutridas e 41% são analfabetos. Então, um pouquinho aí sobre o Iêmen, o quarto país mais corrupto do mundo. E agora, a Síria. A Síria no ranking IPC está na posição 178 e é o terceiro do nosso ranking aqui do Mundano. A República Árabe Síria, que também esteve no vídeo sobre os países mais autoritários do mundo. Ok, mas vamos voltar a falar dela. A Síria é um pouco menor que o estado do Paraná e tem 17,5 milhões de habitantes. A capital é Damasco e a língua oficial é o árabe. Rapidamente, a Síria ela está localizada numa região geográfica que é bastante imprecisa, que é conhecido como Levante. O Levante abrange aí a Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e Chipre. Uns colocam a Turquia, outros colocam o Egito, outros colocam o Iraque. Por isso que eu digo que é geograficamente imprecisa. E o território aí já passou na mão de persas, de macedônicos, de romanos, árabes, otomanos e finalmente, por último, nas mãos dos franceses. A Síria é independente desde 1946 e a economia tem como principal fonte a exportação de petróleo e de gás natural. Porém, ele é governado pela família Al-Assad desde a década de 70, que também sofre duras críticas em relação à corrupção, além da falta de liberdade política da população. O país está numa imensa guerra civil aí desde 2011, já custou aproximadamente a vida aí de 500 mil pessoas.
E 5 milhões de sírios estão refugiados em vários países do mundo, espalhados aí pelo mundo, o que gerou aí uma enorme crise humanitária. Então, um pouquinho sobre a Síria, o terceiro país mais corrupto do mundo. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, deixa o seu gostei aí embaixo, fala pro YouTube que esse vídeo é legal e deve ser recomendado. E se você não fez isso ainda, inclusive, eu noto que a maioria das pessoas que veem nossos vídeos não fazem isso. Então não deixe de fazer isso, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá? Já fez isso, que é rapidinho, é fácil, então vamos continuar o vídeo. E agora a Somália, que está na posição 179 do ranking IPC, e é o segundo do nosso ranking. A República da Somália está no leste da África e é um pouco menor que o estado de Minas Gerais. Tem 16 milhões de habitantes, dado o ECD 2020. A capital é Mogadíscio ou Mogadishu. Tá aí, gente, tanto faz. As duas grafias estão corretas. E as línguas oficiais são o somali e o árabe. A Somália tornou-se independente do Reino Unido e da Itália em 1960. Calma, você tinha um protetorado italiano e um protetorado britânico, que depois da independência eles se unificaram rapidamente, tá, gente? Então, falando um pouquinho mais sobre a Somália, só para a gente começar desde o início, desde a sua independência, o país aí tem intermináveis conflitos internos e externos, esses externos principalmente com a Etiópia, que é seu vizinho, e a Somália tem uma grande dificuldade de conseguir a unidade nacional. Deixa eu explicar melhor isso. Várias regiões já declararam a sua independência, como a Jubalândia, a Puntlândia, Galmudug, Makir e talvez a mais famosa, que é a Somalilândia. Desde 2012, o governo, que é reconhecido internacionalmente, é conhecido como o Governo Federal da Somália, que ele tenta aí colocar nos trilhos, tenta juntar os cacos desde então. E diante de tanta instabilidade, não é de se estranhar aí que a Somália tem um dos piores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, e que a corrupção é um problema seríssimo no país. Então, a Somália, que ocupa a penúltima posição do ranking IPC e a segunda aqui do canal Mundial. E para a gente fechar, um país que já apareceu aqui no canal, falaremos sobre o Sudão do Sul, que está na posição 180 do ranking IPC, a última posição, ou seja, ele é o primeiro colocado desse vídeo do mundano dos países mais corruptos do mundo. A República do Sudão do Sul, que é um país encravado, que ele não tem litoral, ali no nordeste da África. Ele é um pouco maior que o estado de Minas Gerais e abriga aí cerca de 13 milhões de habitantes, dado o ECD 2019. A capital é Juba e a língua oficial é o inglês, apesar que são faladas mais de 60 línguas nativas no país, e a língua franca é uma variante do árabe conhecida como árabe de Juba. E se você acompanha o canal, você sabe que o Sudão do Sul é o país mais novo do mundo. Ele se tornou independente em 2011, tá? Então, se você está vendo no lançamento desse vídeo, ele tem apenas 10 anos. Tá, mas o que a gente pode falar aí rapidamente sobre o Sudão do Sul? Acho que o mais marcante a gente já falou no outro vídeo que a gente falou sobre ele, sobre os países mais novos do mundo, de cada continente, era esse o título do vídeo. No Sudão do Sul havia uma enorme polarização entre os governantes do norte do país, que eram islâmicos, com os do sul do país, que eram cristãos. Os cristãos não aceitavam a dominância dos muçulmanos. Aí por muito tempo aí eles tentaram independência e conseguiram em 2011, tá? Além disso também havia muita treta, muita briga aí por causa do petróleo. Só que antes da independência ele já sofria aí com guerras civis e muitos conflitos étnicos. Como eu disse, as 60 línguas faladas no país, ela ilustra essa diversidade étnica do Sudão do Sul. E logicamente esses conflitos intermináveis aí gerou fome, altas taxas de analfabetismo, falta de saneamento básico e além de graves problemas econômicos. Olha, gente, mesmo depois da independência em 2011, o panorama aí do país não mudou muito não, tá? O primeiro presidente do Sudão do Sul foi o Salva Kiir Mayardit, que ele é de etnia Dinka, e o vice-presidente é o Riek Machar, que ele é de etnia Nuer. Só que desde 2013 eclodiu uma guerra civil graças a desavenças entre o presidente de uma etnia, o vice-presidente de outra etnia e as duas etnias do presidente e do vice-presidente. Olha só que confusão. E já não bastasse os conflitos internos, os conflitos com o Sudão,
ali no norte do país, o país que o Sudão do Sul fazia parte, não acabaram e ainda acontece. Segundo a ONU, mais de 1,6 milhão de sudaneses fugiram ali para países vizinhos, e eu nem preciso falar da situação no país onde há aí 7, 8 grupos armados e o poder está na mão de um presidente e sua etnia que dominam o país à força, né? Só que antes que me perguntem, em fevereiro de 2020, o Kiir e o Machar, eles assinaram aí um acordo e formalmente os conflitos acabaram. Só mais um adendinho. Centenas de hotéis do país, eles estão cobrando estadias de militares e políticos que ficaram hospedados durante esse processo de paz. Essa dívida com os hotéis aí gira em torno de 50 milhões de dólares, enquanto o país inteiro quase está morrendo de fome. Tá, enfim, mas esse é o Sudão do Sul, segundo o IPC, o país mais corrupto do mundo. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima semana, sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.